Olá, eu sou Cíntia Dias e esse é mais um episódio do podcast 50 Minutos com Cíntia Dias. E claro, você que vai fazer nosso programa, você tem colocado aí nos comentários o que você gosta, o que você não gosta, qual tema que a gente precisa abordar e a gente tem atendido, viu? Então hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas muito necessário, porque fala sobre as nossas vidas, sobre a nossa ancestralidade, fala sobre você, sobre mim, sobre os brasileiros, e a gente trouxe convidados maravilhosos que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas para assistir, tem que colocar um okzinho aí, tem que dar um coraçãozinho, tem que dar um like, tem que compartilhar o link. Sabe por quê? Projetos de mulheres, projetos feministas é mais difícil, é mais complicado ganhar compartilhamentos. Então, você que está acompanhando a gente, faz esse compromisso, coloca lá. Afinal, a gente vai fazer o quê aqui? Discutir, debater, trazer temas importantes, abordar temas que mexem com a minha vida e com a sua, que mexem com o coletivo, para poder dar condições de nos qualificar melhor, de fazer com que a gente tenha bons argumentos. Então, para essa contribuição, divulga o link aí, compartilha com a gente. Hoje vai ser um dia maravilhoso, viu? Eu estou aqui com duas pessoas que eu admiro demais. Uma mulher maravilhosa, que não é goiana, mas para mim é goiana, que traz uma perspectiva, assim, de muita humanidade, que coloca a sua ancestralidade, né, à frente das suas decisões, da sua vida. Uma mulher inspiradora. Eu vou falar com Janira Sodré. Seja bem-vinda, Janira. Muito obrigada, Cíntia. Que importante a gente estar aqui para levar esse papo super reto sobre um tema fundamental, que é a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, que na verdade abriga o conjunto das liberdades todas. Por isso é um tema tão fundante para qualquer república, para qualquer democracia. Viu? Como é que a gente vai ter responsa? A Janira, ela é historiadora pela democracia, mestre em ciências da religião, doutoranda em história na UNB, especialista em educação, membro da rede de historiadores negros do Brasil, da Associação de História, da Associação de Pesquisadores Negros e é professora na coordenação de Filosofia, História e Ciências Humanas. Muito obrigada. Que currículo maravilhoso, hein, Janira? Eu que agradeço, mas eu sempre falo que o importante de tudo isso é ter saúde. Janira vai falar um pouquinho, porque como é que ela chega nessa história, né? Uma mulher uma mulher negra, né? Deve ser, já veio no berço de ouro para conseguir tantos diplomas assim, né, Janira? Com certeza, um berço de ouro de Oxum, eu vou colocar assim, né? Não relacionado a exatamente fortuna material, mas uma fortuna ancestral, né? Eu tô acabando de voltar do Piauí, onde o avô de meu pai chegou da África pelo porto do Parnaíba, né? E é dessa região aí do meio norte. Eu nasci já no Maranhão, para onde meus avós migraram na seca de 1917, muito referenciada na história da região. E mais que isso, muito pobre do ponto de vista material, a minha família sempre teve bastante fortuna cultural e uma aposta fundamental na educação das novas gerações, né? Então, a educação como potência transformadora e a ancestralidade como esse berço de ouro, na verdade, foi o que me impulsionou a continuar apostando na minha avó, na minha mãe, nas minhas irmãs, em mim mesma e agora na minha filha Mariana, ou seja, potencializar meninas e mulheres negras para mim sempre há um significado de pertencimento e de liberdade, né? Como dizem as teóricas negras, várias, a liberdade é uma luta constante, é um pouco sobre isso, é a alegria de compartilhar essa trajetória, eu me vejo assim, né? Como uma mulher que já viveu muitas vidas, com esses meus 52 anos, e uma mulher que sempre pegou sonhos e propósitos para transformar em projetos de vida, projetos pessoais e coletivos. Eu me vejo assim, e que bom que eu estou aqui nos 50 minutos para falar com o Diego, com você, sobre várias coisas. Maravilha. Viu que vai ser de responsa, né? O papel aqui, o negócio é muito bom. Eu cometi uma gafe, desculpem, o meu companheiro se chama Wilson, gente, logicamente. Janira, se você for igual eu, minha filha, eu sou terrível com o nome. Nossa, eu vou apresentar o Wilson, depois Wilson. Eu perdi, foi um namorico, assim, eu era criança, sabe, adolescente, o vizinho, uma gracinha, namorei ele. Só porque eu chamava ele de Marcelo, ele terminou comigo. Eu fiquei assim, indignada.
nada. Só porque o nome dele era Ricardo? Não sei o nome dele, ele não falou, ele só falou, eu não sou Marcelo, eu não sou Marcelo. Gente, mas ele era tão lindo, o que que tem a chamar? Ele tem cara de Marcelo. Pois é, eu sou terrível com o nome, Rio de Janeiro, sofro com isso. Então você nos desculpe a gente, Imagina. porque, olha, esse camarada que vai completar o nosso time para a gente falar sobre isso, sobre assunto fundamental, sobre religiosidade, sobre as nossas liberdades, sobre consciência. Então, seja bem-vindo, Wilson. Obrigado pela oportunidade, pelo momento em si. Quando eu recebi esse convite, eu me senti muito... Não, que eu... Pode falar aqui. Mas ele tava falando comigo, né, falando Wilson? com você. Então vamos voltar aqui. Ele tava falando comigo. Eu falei que olhando, falei, ué, por que... Vamos voltar um pouquinho aí? Só pra ele começar? Tá. Então começa você, Tá. Wilson. Agora eu pergunto de novo, mas você corta a minha pergunta, né? Então seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, Cíntia, pela oportunidade, por estar aqui compondo essa mesa. Eu acho um debate em si muito importante, até pelo meu próprio local de fala em si, porque, querendo ou não, eu não sou daqui também, eu sou do Mato Grosso, mas eu mudei para Goiânia com 4 anos, então eu sempre participei de Goiânia naquela essência que destoa muito do debate em si, porque mesmo que eu seja um bandista, a minha essência foi toda na Buenolândia, como eles falam, né? Então eu nunca tive esse contato direto com as religiões da matriz em si, igual agora eu tenho, porque como minha família sempre era umbandista, eu sempre fui de dentro de casa. Então era a partir da minha avó. E eu não tive tanto essa vivência, igual eu tenho agora, de ter essas religiões, né, africanas, enquanto uma noção de periferia. Porque eu estou em outro terreiro agora que realmente é na periferia. Lá no Parque Oeste Industrial. E eu consegui ter essa noção após todo esse debate, porque mesmo que eu seja lá do Bueno e tudo mais, eu não tive esse grande problema que agora eu enfrento pela questão religiosa em si. Porque nesse pequeno mundo, né, da Buenolândia, você não sofre nada disso. Eles acham tudo normal, tudo bem, então não bate. Mas é porque eu era lá de dentro, então se eu fosse de fora era uma coisa, mas como eu sempre fui lá dentro, né, então eu nunca tive aquele coleguinha, macumbeiro. Não, nunca. Mesmo sendo abertamente o bandista. Sim, desde criança. Mas é muito da vivência em si, de sempre estar lá. Porque depois eu percebi isso, que se você é uma pessoa de fora, eles caem em cima. Tá vendo? Assim. O negócio vai ser bom. E o Wilson Oliveira, seja bem-vindo, advogado constitucionalista, assessor político, militante das causas LGBT e umbandista. Sim. É isso, né? Gente, nós temos uma tarefa, né? A juventude trazendo mais, e as mulheres mais experientes aqui, nada de... As mulheres... Juventude acumulada. É uma juventude mais acumulada, né? Estamos igual o meme, né? Não passamos dos 30 e algumas coisas, Depois 40 e algumas coisas, né? Mas existem no país, você diz que, né, você se desperta mais para essa criminalização agora. Mas a gente percebe isso, né, historicamente, onde é que está as lideranças negras nos livros de história, onde é que está a resistência do povo negro nos livros de história, né, porque a gente vê ela contada muito pelo viés branco, né, a escrava Isaura libertou os escravos, será? Né? Onde é que está o povo negro nisso, né? Onde é que está, porque a religiosidade de matriz africana, ela está ligada com os assuntos racistas. Eu posso entender isso? Posso entender isso como realidade? Eu acho que a gente está desdobrando aqui uma série de temas, né? Uma série de temas. Eu acho que a primeira coisa para a gente pensar é a riqueza, a pluralidade, a complexidade das tradições filosóficas, culturais e religiosas que formataram o Brasil a partir da presença africana. Então, você pega, por exemplo, o culto de orixá no Brasil hoje, ele tem Ifá, que é uma versão, né, contemporânea de africanidades recentes. Você tem o candomblé com diversos nomes. No Recife ele chama tambor, no Rio Grande do Sul ele chama batuque, em outros lugares é candomblé mesmo. Você tem a Umbanda nas muitíssimas vertentes, né, Jurema, você tem tamburaria de crioulo, você tem na matriz indígena bate-folhas, você tem
quimbanda, umbandas, plurais, o que eu quero, enfim, né? Comentar com todos esses exemplos. Acho que a primeira afirmação é isso, né, Wilson? Não sei se você concorda com essa ideia, mas é que, de algum modo, todos nós brasileiros, independentemente da profissão religiosa, lidamos no nosso cotidiano com repertórios diversos sobre a experiência cultural e religiosa negra no Brasil. Muitas vezes, esse repertório é um repertório numa leitura negativa, como a gente pode ver em algumas TVs de algumas religiões cristãs, ali, exorcismos, né? Mas sempre nomeando Exu, Pombagira. Estou exemplificando para dizer que mesmo quem é de fora tem um repertório. Às vezes você fala em algum ambiente Exu, Pombagira, a pessoa ri. Se ela ri, ela deve imaginar do que ela está rindo, né? Em síntese, né, Cíntia, assim, para conversar um pouco com essa sua questão. A pluralidade, complexidade, mas que muitas vezes ela é abordada de uma forma ou inferiorizante, ou superficial, ou claramente de forma negativa, demonizadora, inclusive, né? Então, tudo isso forma um caldo cultural que vai nos levar, e aí eu quero fazer essa afirmação hoje, eu penso que a dificuldade que a sociedade brasileira e mesmo o Estado brasileiro tem em abordar a liberdade religiosa negra no Brasil, com as religiões de matriz africana, tem a ver, sim, com uma visão mais global, que repele a matriz e o legado civilizacional africano e que perpassa os projetos educativos brasileiros. O Programa Nacional do Livro Didático, a formação inicial de docentes, de professores, mas nem sobrecarregando o livro, nem os ombros da professora ou do professor, mas um projeto educacional global que não se percebe como uma matriz educacional que descura da maioria da população brasileira, porque o censo agora o censo vai chegar para nos libertar dessa falta de dados que o governo anterior nos lançou, mas na perspectiva do censo que vem aí, muito provável que nós sejamos mais de 52% da população brasileira. Tem prognósticos falando de até 56% de brasileiros afirmados como pretos e pardos, portanto negros, ou seja, qualquer projeto de educação, de liberdade religiosa precisa observar a experiência religiosa dessa gente. E você não sentia falta disso, Wilson, assim, dessa condição de ter representatividade, de sentir a sua narrativa religiosa dentro das escolas? Eu estou entendendo provavelmente que você tinha acesso a escolas privadas, né? Sim. E você não sentia falta, você não achava nenhum estranhamento, né, de não ver, por exemplo, na TV, porque isso tem acontecido há muito pouco tempo, né, trazer ou tentar minimamente trazer uma discussão do povo negro como protagonista das coisas, das novelas, né? Dessas condições abertas, dos telejornais. Isso tem acontecido pouco tempo. Você não sentia falta disso na sua juventude? Ou a gente não está preparado para isso, para poder, né? Na verdade, Cíntia, funciona assim. Meu caso é um caso muito fora de ordem, por conta que minha família sempre foi uma família católica, né? Minhas avós, as irmãs das minhas avós, minha mãe e tudo mais. E quando minha tia casou, o marido dela era um bandista. Então, na verdade, a gente mudou para Goiânia, porque esse meu tio aposentou, que eu chamo de pai, que eu morei com eles muitos anos, porque ele queria morar perto dessa amiga dele, que é a minha avó Mana. E aí, quando a gente mudou para cá, eu sempre fui criado lá dentro, então eu nunca tive esse problema e essa visão, assim, de não me perceber enquanto os outros locais. Por conta que, como é uma casa, não era um terreiro aberto, então ela rezava para muita gente que eu conhecia, tanto que, assim, tinha vez que o quartinho, né, tinha 60 pessoas lá dentro. Mas era sempre assim, fulano que conhece minha avó, e ia. Então eu nunca tive essa noção de terreiro enquanto entidade, de força e de matriz, por ser como se fosse uma reunião familiar. Apenas quando eu falei assim, vó, você tá muito velha, eu não compactuo mais com isso, porque querendo ou não, é muito desgastante. E eu saí, que foi em 2016, aí que eu tive essa noção e esse entendimento de tudo que perpetua em volta de uma entidade religiosa mesmo e de um terreiro em si.
Porque, igual eu falei, eu sou meio fora da curva por ser literalmente dentro de casa. Então, eu só consegui ter essa vivência depois que eu realmente saí de lá. Não, mas eu acho muito interessante isso que o Wilson traz, né, Janira, e as pessoas que estão assistindo aí com a gente, que também são convidados, né? Como é que a gente pensa na bolha? Como é que a gente está sempre em alguma bolha, né? E o quanto é importante a gente usar de todas as formas públicas possíveis para dizer, olha, outras bolhas existem e elas são necessárias. Se a gente está falando de um número, de uma possibilidade de mais de 50%, e a gente sabe nitidamente isso, né, da população brasileira, são povos negras, né, de ancestralidade negra, porque você chega numa pessoa que ela se identifica como parda, ela não consegue ainda se identificar como pertencente à nação negra, é um problema, né? E essas mais de 50 pessoas não têm uma representatividade nessa vida pública, é um outro problema. E eu tive muito um sério. grande problema com isso daí, né? O meu ex-namorado, que eu inclusive chamava Diego. Meu Deus. Inclusive Tá chamava vendo? Então, Diego. com medo de Desculpa, Diego. viu? Você me desculpa. O atual não tem muitos ciúmes, não. Não tem atual ainda, tô esperando. Ainda bem, senão você tinha causado um problema, viu, Janira? Pelo amor de Deus. É assim, eu sempre me identifiquei como pardo, porque minha mãe é branca, igual você, assim, branca. Eu sou branca, não. Eu acho. Minha mãe é mais branca que você. E meu pai... Isso vai dar uma treta. Então, e meu pai é negro. Então eu nunca consegui me identificar nem enquanto branco, igual minha mãe, nem enquanto negro, igual meu pai. Então sempre fui pardo, porque foi assim que eu tive essa coloração na escola. Nossa, isso deu um problema pra mim com o Diego, que um dia eu fui preencher uma ficha da OAB, aí eu coloquei pardo. Pra quê? Nossa, ele quase me bateu. E aí, você falando disso, E eu ele lembrei. só a título de curiosidade, ele te visualizava como? Branco. Entendi. Ele tinha visado. Eu achava que era negro. Ele contando a história, eu achando que ele Ele tava. visualiza como branco. Entendi. Ele fala assim, porque ele tem toda uma vivência negra, né? Então ele sempre teve muito aquele discurso da minha vivência negra e tal, e você enquanto branco e babá. E a gente sempre teve umas brigas assim, feroz. Porque eu, sinceramente, né, é por isso que precisa ter uma autodefinição, né, porque... Cíntia, eu vou contar um causo. Pode contar causo? Por favor, conta pra nós. Os causos sobre a mestiçagem brasileira, né? É só para, acho que ilustrar um pouco esse tema do ser pardo ou não do moreno, né? Uma vez eu estava passando na frente de um restaurante, até elegante e tudo, e um moço... Faz tempo, né, gente? Um moço olhou pra mim e falou assim, nossa, moreno, lançou um elogio, um chaveco, né? Aí eu olhei pra ele era bonito mesmo, então eu falei, olha, obrigada, mas eu não sou morena não, sou negra, e você também. Ele não saiu andando, não é uma força de expressão, ele saiu correndo como se ele fosse um atleta. O que eu quero dizer é uma história da vida real, uma história sobre um episódio sobre as relações raciais no Brasil. Para dizer que uma pessoa pode viver uma vida inteira nesse país sendo negra. Sem se identificar, né? E tendo a oferta de um passe, o Horaci Nogueira, que é teórico dessa área, chama assim, né? É a oferta que um país que tem um modelo racial como o brasileiro, que é um modelo assimilacionista, né, em oposição a modelos segregacionistas, como a África do Sul, ou a Alemanha de Hitler, por exemplo. Ou os Estados Unidos, né? Então, o nosso modelo é assimilacionista. Então, a sociedade, ela lança para a pessoa que tem alguma característica não negra a oferta, que o Horaci chama de passem, essa possibilidade de passar, né? Passabilidade a gente chama. Assim, você pode não ser negro se você quiser, né? Isso é um dos efeitos deletérios do modelo racial brasileiro, porque ao buscar diluir o enfraquecimento político dessa identidade pessoal, mas é também o enfraquecimento político das demandas coletivas por reparação, por ações afirmativas, por políticas públicas. Então aí a gente tem um drama seríssimo. E dizer também, eu queria comentar sobre isso, sabe, Cíntia? Eu estava comentando que somos, sim, mais de 50% da população brasileira, mas que a experiência religiosa em casas de matriz africana, ela é pouco revelada pelo recenseamento, por exemplo, no item religioso. Então, a gente tem pouco mais de 2% de pessoas que se afirmam como membros de religiões de matriz africana no Brasil. A gente pode analisar muito os significados desse número, mas eu queria só dizer que o Estado...
brasileiro, ele proibiu a religião negra durante todo o período colonial e imperial, e mesmo na República, pelo menos até 1966, para usar o exemplo de Goiânia, que o pai João de Abuque, que fundou o candomblé aqui, precisava ir na delegacia de polícia, pedir licença para poder tocar tambor. Ele até, inclusive, em vida, contava, e os filhos dele ainda contam que são vivos, a história de que os tambores dele foram várias vezes sequestrados à delegacia de polícia, e ele tinha que ir buscar, porque também são objetos, né, votivos, sagrados. E isso só para dizer da criminalização, dessa abordagem policial sobre essas práticas. É um tema. E o outro que eu percebo muito é o entendimento que toda a sociedade brasileira e o Estado tem de que esses territórios, eles são densos de resistência. Daí a opressão que vai resistir até 1966, quando há uma liberação, digamos assim, para essa prática religiosa. Mas que liberação é essa? Uma liberação jurídica, mas que a sociedade, quer dizer, são 2, 3% de pessoas que se autodeterminam, mas quando eu até tinha compartilhado com você um diagnóstico, né, sobre as violências e os ataques, ou seja, ao racismo religioso, né? As práticas de racismo religioso no Brasil. 64% das denúncias são denúncias de pessoas de matriz religiosa africana. Quer dizer, 2% da população. Mas as violações de direitos são de 64% numa ordem de 100 denúncias. Então, o peso matemático disso, né, é uma matemática que oculta uma operação mais profunda. Sobretudo quando você pega essas 64 agressões, você vai olhar que 30% delas é contra o corpo de líderes ou membros dessas religiões. Mas os outros, eu sou de humanas, me ajuda? Os outros 66%, né, são ataques ao território. Sabe? Então, você tem ao mesmo tempo um ataque contra o corpo, mas você tem, e esse tema do território que você abriu, Wilson, é muito importante para a gente pensar. Quando um território ele é identificado como negro, ele é odiado. Aqui em Aparecida, gente, e em torno metropolitano de Goiânia e de Brasília, na última década foram mais de 2.000 ataques perpassando do incêndio à quebra de vasos, né, de objetos votivos sagrados, com arma na cabeça de líderes religiosos, numa nação que se pretende cordial, uma nação que se pretende ao menos tolerante. O que dizer disso, né, Wilson? Eu anoto, e assim, a propaganda disso, coisa, né? Fale. Eu me perco. Vai. Mas é igual você tá falando isso do território, isso é quem conhece, né, quem é da religião sabe, é a Mãe Maria Baiana, é a mais antiga dentre todos os umbandistas aqui em Goiás, e o terreiro dela era no Vaca Brava. Tanto que ela tá numa ponta de Aparecida. O terreiro dela era no Vaca Brava, enquanto a breja, a fazenda e tudo mais. Então mostra esse deslocamento, mesmo que eles não tivessem essa noção que o Bueno ia virar o Bueno, ainda se tem que é perto do centro. Então você vê como faz todo esse afastamento social em volta disso, de tirar ela do Vaca Brava, né, que mesmo que ainda não fosse Vaca Brava, era uma proximidade ao centro da capital, e debandou para o outro extremo da cidade, para a ponta de Aparecida de Goiânia. Tanto que lá de casa até a Mãe Maria é uns 40 minutos. A gente sempre vê essa tentativa, a gente vai usar a tentativa, mas na verdade é o silenciamento em si, né? A prática do silenciamento, em todas as manifestações. Né? Isso que a Janira traz, eu acho que é muito forte, né? Desde a construção do país. Quando a gente vai falar, por exemplo, nos feriados, o primeiro deles é o Carnaval. O Carnaval que é uma festa muito mais de história, né? De organização do povo negro. E aí, quando você vai fazer algum estudo sobre os feriados santos, o primeiro é o Carnaval. Porque ele começa os 40 dias de penitência. Então, mesmo quando é um feriado, mesmo numa festa afro, uma festa culturalmente, né, organizada pelo povo negro, pelo povo preto, vem o Estado e consegue, olha, vamos silenciar aqui, acopar aqui, aclopar e colocar como condição do catolicismo, né, de trazer, de aproximar.
E você tem uma história também lá no catolicismo, né? Então eu acho que você vai conseguir explicar isso aí mais... Como eu falei, né? Acho que eu sou uma mulher que vive muitas vidas. Que bom, né, É muito bom. Porque a gente aprende muito com isso, Eu né? me sinto muito contemplada em muitos repertórios. Aí você estava comentando do carnaval, né? Eu acho que, assim, no calendário litúrgico cristão, a data mais proeminente é o domingo de Páscoa, né? Porque, enfim, representa a ressurreição. Nós temos 4 ou 5, né, datas cristãs. O calendário cristão é isso. A maior data é a Páscoa, e as outras datas, elas flutuam em relação à data da Páscoa, né, que é o primeiro domingo depois do solstício de inverno, né, então uma data muito relacionada com a natureza no hemisfério norte, né, onde o cristianismo se fortalece, né, como uma religião imperial de Roma. Enfim, né? Mas você trouxe o tema do carnaval, que justamente a data do carnaval anual flutua em relação à Páscoa, porque é isso. E aí, o carnaval, em princípio, né? No Brasil, ele tem matrizes diferentes, ele é anterior à experiência brasileira, é mesmo anterior à experiência moderna da Europa, uma festa que já é encontrada no Egito Antigo. Então, voltemos, né? Será que o carnaval é africano? Mas no caso brasileiro, né? Enquanto era um carnaval de arlequins, pierrots, colombinas, jogando aguinha perfumada no centro da capital do Império, Rio de Janeiro, ele era uma festa aceita. Mas quando ele se concretizava, né? Com a entrada dos blocos afros, os cortejos de afoxés, os batuques, isso horrorizava eu vou chamar assim, né, o status quo, horrorizava as elites brancas, seja pelo lundu, pelas umbigadas, os machiches, os significados do corpo negro em evolução, né? A realidade é que o carnaval, nos vários sentidos, ele suprime a ordem, né? Como se fosse um ambiente caótico, onde você pode ali momentaneamente se transmutar de outro personagem. Preto virava imperador, que já era da África, mas que é o momento de retomar publicamente essa identidade. Enfim, isso horrorizava o status quo. Então, eu queria só comentar isso, né? Quando muitos intelectuais negros, que inclusive são invisibilizados nos livros de história e outros projetos educativos, muitos professores, mestres de escolas, pessoas muito especiais. Aí está dito que eu sou da rede de historiadores negros, né? Nós estamos justamente numa empreitada nacional para retomar as trajetórias de intelectuais negros que formataram a história nacional. Uma rama dessas pessoas fundou escolas de samba, inicialmente na capital do Império, escolas, Cíntia. Então, esses professores, juntamente com as lideranças comunitárias das favelas, naquele tempo se chamava assim mesmo, né? Diziam isso, existem as escolas que não nos cabem, então nós vamos montar as nossas escolas e com elas nós vamos ensinar. Então, quando você pega a experiência recente das escolas de samba com sambas enredos, contando toda uma história das Marielles, Marias, Luzias, Marins, isso é incrível, mas não é nada novo, né? É uma história que remonta lá atrás, mas essas escolas, elas eram proibidas de desfilar no carnaval. Então, o carnaval é o tempo, na perspectiva europeia, né, em que era permitido comer carne, né? Os muitos significados da carne, né? Pode ser a carne do açougue e pode ter a ver com projeto erótico, né, com a relação que o próprio cristianismo tem com a questão da sexualidade. Então era um tempo livre, porque logo em seguida ia entrar o tempo austero da quaresma, onde não se pode, né, na visão cristã católica, comer carne, nem abusos de nenhuma ordem em relação ao corpo, né, seja em relação à sexualidade, bebida, comer em demasia, tudo um tempo de austeridade, em síntese, né, ali toda uma espiritualidade monástica, inclusive. Então o carnaval é um pouco essa oposição, mas aqui no Brasil, a presença negra no carnaval, das escolas de samba, lá do século XIX, até a Globeleza da década passada, tudo isso horroriza muito.
certa mentalidade. Horrorizam, mas estão lá, né? Presentes. Ah, fazem parte da festa. Marota, você... Fica olhando. Paga caro. Já sabe tudo, sim. Não, mas é porque eu acho assim que a gente precisa falar um pouco sobre da hipocrisia que reina nesse Estado laico. Um Estado laico que tem vários... dias de carnaval, várias datas comemorativas cristãs, que tem um projeto de Dia do Evangélico, que é o dia 30 de novembro, se eu não estiver enganado. É um Estado laico que tem cruz em todas as repartições públicas. Exatamente, tem... Não, assim, um adendo. Eu fiz, na verdade, o Dairel vai lembrar disso. Eu fiz com o Dairel o Politizar na Assembleia em 2017. Então, tinha um projeto tramitando, né, no Politizar para reformar o regimento, um projeto extenso. Aí eu coloquei um jabuti, literalmente, porque isso é político. Sim, sim. Eu coloquei um jabuti para retirar a Bíblia da abertura. E na hora de votar descobriram. Pra quê? Nossa, foi um Deus nos acuda. Não podia, jabuti. Porque não podia. Não é o jabuti. O problema não era o jabuti. O problema era eu querer tirar a leitura da Bíblia do regimento. Que era um absurdo, que não sei o quê. Eu falava, gente, mas o Estado é laico. Pelo amor de Deus. Mas o Estado é laico e as pessoas que provavelmente discutiam sobre retirada da Bíblia, né, na leitura, são os que estão a favor de Israel, que não lê a Bíblia, que não acredita em Cristo, né, mas estão a favor aí defendendo uma religião que é completamente contra vários princípios dessa religião evangélica, crente, né, num cristianismo europeu, baseado, enfim. Então, é isso, é sobre isso. Essa hipocrisia. Como é que a gente, na justiça, consegue ver isso? Né, Wilson? A gente pensar que a gente tem um Estado laico de um lado, mas que a gente tem datas comemorativas cristãs, que a gente tem o Dia do Evangélico, que a gente tem cruzes espalhadas nos territórios públicos, mas a gente não pode ter o tambor, a discussão, por que miçanga não, gente, como é que chama aquela... Guia. A guia faz mão, quando alguém vê, já fica assim. Sim. Por que, se a gente é um Estado laico, esse Estado laico que fala sobre leis, que garante, por exemplo, na educação infantil, na educação de base, pública e privada, a discussão das matrizes religiosas, de matrizes africanas, não cumpre. Isso é muito mais um problema da sociedade em si. Quando eu estava vindo para cá, né, eu estava vendo uma discussão que teve no STJ sobre uma curatela de uma pessoa autista. Lá na reportagem fala que é um menino, né? Mas é uma pessoa autista de 18 anos. O relator em si queria colocar a curatela total aos pais, por conta que ele não tem uma cognição muito boa, tem sérios problemas, então seria uma curatela total aos pais. E a ministra Nancy divergiu. Queria uma curatela parcial apenas na parte do patrimonial. E a resposta dela, né, do pouco que eu li da matéria para o relator foi: o senhor não acredita em milagres? Porque, na verdade, há um laudo dentro do processo, né, pelo que consta na matéria, que o menino tem problemas cognitivos, ele não vai ter uma evolução e tudo mais, porque tem um grau muito alto do autismo em si. Então, no viés jurídico, era melhor a curatela total para os trâmites necessários. E a ministra divergiu por conta desse milagre, que ela pensa que poderia ocorrer dessa melhora com a pessoa. E isso entra muito nesse debate da questão da sociedade em si. Mesmo que o Estado seja laico, ele se mantém a partir de uma construção social. E a construção social, ainda em cima do Brasil, é muito desse puritanismo e desse cristianismo em si. Que é, por exemplo, da questão da Umbanda que eu estava falando. A Umbanda, ela já existia antes mesmo dela ser fundada, porque ela vem das macumbas cariocas. E aí teve que vir um branco, filho de militar, receber uma entidade específica, que enquanto vivo foi um jesuíta, para fundar a Umbanda, sendo que ela já era tocada antes na macumba carioca. Então, são algumas coisas que se fazem, né, dessa construção racial em si, que afeta todo um contexto. Que temos realmente na Umbanda, é o preto velho, caboclo e a criança. Tudo bem. Mas quem fundou a Umbranca foi um branco filho de militar.
Olha pra você ver, né? Como é que a gente precisa de uma avalista. E nela, com os meus respeitos, Iemanjá se tornou uma deusa branca, Sim. a parte que eu nunca entendi, porque Iemanjá é a Também. expressão É verdade, eu do não tinha prestado panteão É. iorubano para o mar Atlântico, que separa de forma tão poética quanto dolorosa as Américas da África, mas que só foi plenamente absorvida por essas religiões todas, né, nessa pluralidade do panteão de Umbanda, de Macumba, que absorve um conjunto amplo e que em muitos momentos realmente desafricaniza certas expressões religiosas. Mas voltando um pouquinho nesse tópico do Estado laico e toda essa temática, eu acho que tem muitos aspectos que a gente pode pensar. Muito antigo esse debate, mesmo no Ocidente, né, o Thomas More, que até era um católico, né, no mundo católico é padroeiro dos intelectuais, tal, ele abordou muito fortemente esse tema porque ele estava procurando uma solução de fundamento político, filosófico e jurídico para a Inglaterra em guerra entre protestantes e católicos, né? Porque, enfim, a Europa já teve esse fratricídio também relacionado à intolerância, e aí ele cunha, né, no seu século, esse conceito de tolerância e coloca o príncipe, né, representação física do Estado, como o protetor de todos os cultos, de todas as liberdades, de todas as consciências religiosas, né? Num lugar, em princípio, né? O príncipe como representante do Estado, né, Wilson, a parte da sociedade para dar a ela a guarida de poder se expressar na pluralidade. Qual é a questão? O corpo do príncipe ou o corpo do Estado, que é o corpo hoje nas repúblicas do funcionalismo público, seja de carreira, seja nomeado livremente ou eleito para as posições, esse corpo estatal é que deveria dar essa guarida de proteção para a expressão plural. A questão é que esse corpo é formado por humanos provenientes dessa mesma sociedade em sua pluralidade. Então, aí, Cíntia, para conversar bem direto com a sua questão, né? A gente tem uma Constituição laica, mas que é promulgada em nome de Deus, né? A gente tem feriado, você trouxe, né? Um feriado profano, que é o Carnaval, mas que se articula com a Páscoa cristã, que é feriado, mas que, enfim, cai sempre em domingo, não importa no sentido do impacto civil tanto, mas a gente tem, quinta, né? mas a gente, exato, o Carnaval entra, outras datas como é o Natal, o culto dos mortos, né? Que a gente, no mundo cristão, e a gente aborda de um modo geral na sociedade brasileira como finados, mas é o culto dos mortos, ou a lembrança pelos mortos já está às nossas portas, e acho que foi esquecida ainda aqui por nós, mas eu retomo, porque é uma chave de nacionalidade importantíssima, que é o feriado da padroeira do Brasil. Sim. Exatamente. Esta que é a mãe do Cristo, mas que é Maria da Conceição, que é, em muitos panteões negros, equiparada às deusas rainhas das águas doces do ventre, a mãe das mães, a própria Oxum, mas que ela passa a ser também, sob Getúlio Vargas, que fez um grande movimento de nacionalização de símbolos negros, a ser a padroeira do Brasil, em 1932, mesmo ano de colocação do Cristo Redentor, isso sempre para falar de símbolos máximos das religiões que têm um impacto no calendário nacional, nessa relação e nessa confluência, eu vou colocar assim, de múltiplas experiências religiosas. E aí, esse tema da sociedade, né, em que eu vou colocar mais como pergunta do que como resposta, e queria ver o que vocês acham, né? Assim, em que medida o problema é mesmo as religiões terem uma expressão pública, ou será que o problema é a intolerância com algumas dessas expressões públicas? É isso, eu acredito que é exatamente a segunda opção, né? A gente ter ser fundados com o racismo estrutural que a gente, né, hoje ainda sobrevive, mostra pra gente que o problema é a falta de consciência do povo negro, Sim. de liberdade da consciência do povo negro, de liberdade da resistência do povo negro, né? Se a gente está falando que isso falta, é porque a gente ainda está estruturado sobre o racismo. E nas pequenas coisas, né, Janira, eu acho que a gente consegue ver isso, Wilson. Por exemplo, nas novelas, né? Nesses espaços públicos. A gente está vendo agora o Supremo, o Ministério Público, acho que não é nem o Supremo ainda, o Ministério Público aceitou uma demanda, né, de um autor da novela da Globo,
que a gente nem tá falando de uma emissora que é religiosamente religiosa, né? Mas claro que é cristã, que é tida, que vai falando, desqualificando o povo negro. Quando a gente vê alguma presença do povo negro nos telejornais, nos noticiários, nessa vida pública da propaganda, a gente anteriormente, há 10 anos atrás, só via como os marginais, como a periferia que era violenta, nunca como uma razão de ser modelo. Hoje, com a movimentação do povo negro, a gente ainda vê algumas figuras como com um simbolismo diferente, mas isso não mudou ainda estruturalmente. Isso não mudou. Então, é o racismo que coloca a gente nesse lugar de achar que somos ainda maiores, né? Que tem um povo maior capaz de silenciar um outro povo que também tem uma vida muito bonita, muito bela, de muita resistência, né? Então, para mim, falta consciência, falta liberdade. E disso que você falou, por exemplo, é outra coisa que eu vi na internet. O Dário tá assistindo a gente, viu? Internet, graças a Deus, nos ajudando. A Thaís Araújo deu uma notícia agora, eu vi, na verdade, até ontem, falando sobre isso. Que, por exemplo, da Cor do Pecado, se eu não me engano, ela foi a protagonista. Ela fez 2 capas. Ela fez 2 capas a novela inteira. E o restante das atrizes saíam toda semana. Primeira protagonista negra de novelas da Rede Globo, nem foi no horário das 9, né? Depois ela faz uma no horário das 9 e toma um tapa na cara da protagonista não negra. No dia 20 de novembro foi ao ar, que foi outro choque. Mas eu quero voltar no tema dessa presença. Eu acho que a gente pode voltar muito em Ruth de Souza, Léa Garcia, que foram grandes nomes da dramaturgia brasileira. Ruth de Souza desapareceu do nosso meio físico, né? Porque sempre será eterna, porque é uma diva do teatro. Inclusive, a Fernanda Montenegro, que é chamada a dama da dramaturgia brasileira, sempre disse, não sou eu, é a Ruth de Souza. Mas o Brasil não reconhece, né? Exatamente. A gente já sabe, por isso que a gente tá aqui conversando, né? Sobre isso, É sobre isso, tá tudo mal. A gente nem Exatamente. E isso, né, Cíntia? Assim, só para retomar um pouco essa memória da presença negra na dramaturgia, quando Zezé Mota explode, né, com Chica da Silva, filme de Cacá Diegues, com todas as suas questões. Na época, Lélia Gonzalez produziu no Rio muitos debates importantíssimos, sempre salvando Zezé Mota de si mesma, porque o Rio atacava muito essa mulher por ter... Porque ela existe, porque ela é por existir, né? E por aceitar esse papel da forma que era. Então, Lélia fez muitos debates mostrando, enfim. Mas uma coisa fundamental, e isso a Thaís Araújo, o Lázaro Ramos, eu quero comentar sobre o caso dele, né? Referenciam muito, porque a Zezé Mota, ela abriu uma plataforma, naquele tempo não tinha, como agora hubs, não sei o que, né? Cadastro. Ela abriu um cadastro geral de pessoas negras na dramaturgia para dar às emissoras que quisessem a oportunidade de identificar talentos negros e chamar, porque sempre havia naquela geração, nos 60, 70, um debate, não tem gente negra preparada, etc. E ela queria mostrar que sim, e fez muito. Agora, você estava comentando o caso da Thaís Araújo, uma atriz que eu referencio muito, e também o Lázaro Ramos, que é um ator que eu referencio, e que saiu de uma forma elegante e silenciosa da Rede Globo, dizendo que ele queria fazer outras coisas, por conta própria, montando sua própria produtora e fazendo coisas notáveis, como efetivamente tem feito, né? Acabamos de ver medida provisória, né? E entre outras coisas muito importantes que ele tem feito. Mas eu queria só, Wilson e Cíntia, voltar um pouquinho no que a gente estava falando antes dessa presença e desse tema na dramaturgia, para voltar de novo nessa temática da experiência religiosa brasileira como uma experiência negada, porque, enfim, né, hoje a gente está falando aqui, vamos falar de intolerância religiosa, só para mencionar isso, né, que nós temos hoje no Brasil, não é, muito embora majoritariamente o ataque se volte contra as religiões de matriz africana, nós temos visto certo segmento dentro do cristianismo atacando, inclusive, o panteão de santos do catolicismo. Eu tinha falado mais cedo da Nossa Senhora Aparecida, uma devoção que eu respeito muito e cultuo, inclusive, recebeu chute, né? Há 1 década e meia, e agora
novamente a gente teve um ataque. Mas por que eu estou trazendo o exemplo do ataque a essa deidade católica, essa santa católica? Porque nós estamos tendo, você estava falando aí do caso da leitura do genocídio palestino numa chave de fundamentalismo religioso, confundindo o Israel bíblico com o Israel contemporâneo, né? Que são coisas diferentes no tempo e até mesmo no espaço, para quem estuda história da região. Eu sou professora de história. Confundindo antissemitismo, que foi o ódio que a Europa teve dos judeus até chegar no Holocausto, na Alemanha de Hitler, com o antisionismo, que é uma crítica ao atual Estado de Israel, que coloniza e pratica genocídio, ocupando terras imemoriais dos palestinos, que são os povos originários daquela região. Aliás, diga-se de passagem, ontem foi fundado o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino de Goiás. Eu tive presente, acho importante, fundamental vocalizar, para dizer então com isso, para unir as duas pontas, né? Que nós estamos tendo no Brasil, mas não é só aqui, no mundo inteiro, uma leitura fundamentalista dos textos judaico-cristãos por segmentos cristãos, sobretudo ligados a novas igrejas evangélicas, que fazem uma abordagem fundamentalista do texto bíblico e fazem esse texto se voltar contra negros, ao dizer que os negros são amaldiçoados por serem os filhos amaldiçoados de Noé, fazem esses textos se voltarem contra mulheres, ao dizerem que as mulheres devem se submeter aos homens, fazem esses textos se voltarem contra a comunidade LGBTQIA+, ao dizerem que as suas práticas e orientação sexual são não naturais, né? Não advenientes de procedência divina. Ou seja, e com isso, né? Toda essa experiência de fundamentalismo que se volta contra minorias políticas, que são maiorias populacionais, mas somos minorizados politicamente, e que se voltam para uma leitura equivocada, por exemplo, do ataque de Israel contra a Palestina, mas que também é o crescimento sobre as comunidades de base comunitária, que são as igrejas, que estão, sobretudo, nas periferias, onde estão as maiorias empobrecidas, fazendo mudar a sua mentalidade e mesmo o seu voto, fazendo com que essa representação odiosa junte o fundamentalismo religioso com o fundamentalismo político, que nos lança, por exemplo, a ter uma nação do tamanho do Brasil, governada por uma pessoa obtusa, ao mesmo tempo perversa e ao mesmo tempo insensível a todo e qualquer tipo de humanidade, sabe? Então, eu acho, Cíntia, que quando a gente está falando desse tema, essas releituras religiosas, a gente está falando hoje de coisas muito centrais, porque essa turma toda está disputando voto na base. E é isso que define a governança. E disputando votos com narrativas, que é isso que você trouxe, né? Assim, a quem tem a oportunidade de acompanhar a Janira, de acompanhar essa fala sua agora, Janira, eu fico, assim, muito emotiva, porque eu acho que é de uma sensibilidade muito grande você conseguir ser tão forte e materializar toda a criminalização de um povo que constrói e que constitui a nação brasileira, querendo ou não, gostando ou não, sabe? De todas as formas que a gente tem do Estado, de criminalizar, de apagar, não é possível fazer. Porque ela está no dia a dia, ela está em cada rua, em cada momento, em cada conversa, em cada espaço, em cada construção, inclusive nas festas religiosas. Né? Por mais que a gente tente apagar, inclusive nas festas religiosas, a gente está presente, o povo está presente, e a gente, brasileiro, não tem jeito, nós temos aqui a nação preta no nosso sangue, na nossa ancestralidade, na nossa religiosidade, por mais que a gente negue, né? E é possível a gente perceber o quanto isso machuca o nosso povo, porque tem matado e tem encarcerado o nosso povo. Né? Quem é que sofre mais com essa criminalização? É o povo negro, é o povo da periferia, é a maioria, que eu sinceramente acho que não é os 50% que a gente está falando, que a gente tem pessoas aqui que precisam se declarar, se autodeclarar, não é? E aí o Diego tá lá para dizer, você não é... Eu olhando pro Wilson, eu consigo entender, mas eu preciso que ele entenda também, né? Ou o sujeito que lhe deu uma cantada e sai correndo, que não consegue perceber o quanto é bonito isso. Mas eu acho que isso tem mudado, Janira.
Eu acho que isso tem mudado minimamente. Não com uma capacidade de mudar estruturalmente, sabe? E aí você trouxe atrizes maravilhosas brasileiras e eu me lembrei do discurso da Viola Davis, né? Quando ela recebe o Oscar, que ela fala, olha, eu sou a primeira negra que estou recebendo o Oscar porque eu sou a primeira a ter essa oportunidade. Porque tantas outras minhas teriam a capacidade de estar aqui por qualidade, qualificação, até às vezes maiores do que eu. E isso também é aqui no nosso país, né? Quantas escritoras negras foram apagadas? Quantas mulheres, poetisas negras, né? A Patrícia Collin também tenta recuperar toda a historiedade, né? Onde é que estavam as mulheres pretas? Como se elas não existissem, como elas não tivessem capacidade intelectual. Isso é mentira. Essa narrativa que um povo de uma construção eurocêntrica traz, não é uma narrativa verdadeira. Ela não contempla a nossa realidade. E a nossa realidade é a realidade de um povo negro, sim. De um povo que traz as suas tradições. E por mais, é isso, gente, por mais que a gente tente apagar, ela está lá. Por mais que ela tente apagar, não tem como. É muito revoltante, né? Eu fico, assim, muito chateada, muito revoltada, porque se você participa, ou se você já participou de um culto, de uma organização, da Umbanda eu não conheço, mas do Candomblé, ou de outra, e vai lá como visitante, você é muito bem recebida, você é muito bem acolhida, e eu encontro lá pessoas que frequentam a religião cristã. Encontro lá pessoas que encontram a religião evangélica mesmo, né, do cristianismo e do evangelho, e é interessante, Janira, que dias desse eu vi uma história de um padre que antes que ele celebra a missa, mas durante a missa ele canta algumas coisas também. Eu fui na missa desse padre. Mesmo? Eu achei muito legal, muito interessante, porque, gente, como é que você não dá oportunidade de conhecer? Eu queria que vocês falassem sobre as coisas boas que a gente tem apresentado, sabe? E que geralmente a gente encontra essas pessoas que às vezes criticam, que às vezes odeiam, mas que estão lá, que estão frequentando, até para poder trazer curiosidade para o nosso povo. Cíntia, mas eu vou falar assim, né? Fazer o elogio da nossa gente, mas a gente só tem coisa boa. Não é verdade? Olha, quem pertence a comunidades de matriz africana, religiões que têm essa abertura, não tem problema nenhum com os deuses das outras religiões, porque são religiões que pluralizam as experiências de sagrado. Sabe? Então, só para dar exemplo, uma mulher que eu sou devota da memória dela, que é a mãe menininha do Gantuá, né? Grande alorixá. Quem conviveu com ela sabia que ela era uma monja, praticamente. Aí eu quero dar esse exemplo, né? Ela era oblata, que é um tipo de consagração que uma pessoa que não é nem freira nem padre pode fazer a um mosteiro. A mãe menininha do Gantuá, ela era oblata do mosteiro dos beneditinos de Salvador, a cidade onde ela vivia. Problema nenhum. Batizada, comungava, crismada, oblata dos beneditinos. Era uma experiência religiosa que agregava para ela que era a mãe de santo do Gantuá. Eu estou exemplificando com isso para dizer que são os monoteísmos, e aí eu vou colocar no plural, né? São os monoteísmos que têm dificuldade com as outras experiências religiosas, né? Isso já está no texto cristão, né? Paulo de Tarso chega numa cidade em Corinto, né? Já no tempo, aplicando o cristianismo lá no início, e encontra no panteão romano um pedestal vazio. Quer dizer, os romanos tinham uma série de deuses e deixavam um pedestal vazio, que era basicamente a ideia de que vai que aparece outro que a gente não conhece, a gente põe aqui. E Paulo de Tarso, né, o apóstolo, chega e diz, olha, eu vim anunciar para vocês o Deus desconhecido, é esse que vocês não conhecem? Sabia? É esse aqui. Então, esse exemplo que está no texto do cristianismo, lá no início, no primórdio do cristianismo, para mostrar isso. As outras religiões acolhem essa pregação. E aí, para falar de pluralidade de coisas boas, gente, e que você falando aí das maiorias, além de sermos maioria demográfica, eu estava comentando sobre os símbolos pátrios, né? Que
que pensar do Brasil sem samba e carnaval, em termos de identidade religiosa, né? O que pensar do Brasil sem as experiências gastronômicas, né? A gente fala, e a feijoada? Gente, presta atenção. A feijoada é o arroz e o feijão. Não importa a sua religião, não importa que você seja da religião da igreja cristã mais austera do mundo. Se você é brasileiro, você come arroz e feijão. E arroz e feijão é uma matriz alimentar africana. Os portugueses são os únicos europeus que comem arroz. Eles aprenderam na sua experiência afroasiática a comer, sobretudo arroz, né? Porque os demais povos comem o macarrão ou, se não, trigo em geral, né? Batata também. Então, assim, os outros povos europeus, eu digo. Então, assim, só para assim, tirar um pouco essa quase mitificação de que a comida africana é a feijoada, é o acarajé, não é isso. Se você for abordar a matriz africana brasileira, qualquer lado que você pegue, o português que se fala no Brasil, né? Você fala o português do Brasil com o português de Braga, vou chutar uma cidade do norte de Portugal, ele não entende o que você está falando, porque o nosso português ele é matriciado também na experiência afro-indígena. Então, assim, são aqui alguns exemplos, né, que eu estou dando, mas o que você pegar de experiência brasileira, ali dentro vai estar a matriz civilizacional africana. Então, uma das questões é isso, é sobre auto-ódio, né? Como nós podemos repelir de dentro da nossa civilização aquilo que é mais profundo em nós, que é a mãe africana, né? A Lélia diz isso, a mãe do Brasil é a África. Seja porque as mães das famílias negras, biologicamente falando, são negras, seja porque as famílias de camada alta e média no Brasil, todas contratam mulheres negras para ser as mães afetivas dos seus filhos, que são hoje as babás no passado, as amas de leite antes, né? As mucamas e ama seca no período ali. Tem todo um debate sobre a amamentação no Brasil, Cíntia, que é um outro tema, né? Em que em determinado momento as famílias ricas brasileiras passam a não querer mais que africanas amamentassem seus filhos, porque havia a compreensão de que o leite africano poderia gerar nesses meninos de elite pequenos africanos. Então, é um debate na imprensa carioca e paulista do período, entre juristas e médicos, dizendo, esses meninos crescendo, falando africano, cultuando deuses. Não pode, esses meninos vão ser advogados, vão ser médicos, não pode. Aí, a história da amamentação do Brasil e na maternidade, da maternidade e da amamentação do Brasil perpassa também questões raciais. Mas, enfim, eu estou com isso querendo dizer, né? A centralidade da mulher negra na história brasileira. A gente é muita coisa. A gente vai colocando uma coisinha, né? Mas é muita coisa para dizer. O quanto é lindo o país pela diversidade. E essa diversidade, ela não é feita pela Europa, né? Não vem da Europa e coloca aqui uma diversidade, não, muito pelo contrário, né? Somos nós, os indígenas, somos nós, o povo negro, o povo cigano, né? Essa diversidade é que faz esse país ser tão belo, tão bonito e ainda dá esperança para a gente poder, né, continuar nossas lutas, as nossas construções, as nossas vidas, né? Defendendo as mulheres que a gente precisa defender. E a gente tem muito trabalho, né, Wilson? Eu queria, antes de finalizar, que a gente falasse um pouquinho, porque nossos 50 minutos já tá acabando, sabe? Mas eu falasse um pouquinho sobre a mãe Bernadette, né? Que é uma mulher negra que não conseguiu ver o seu filho, quem matou o assassino do seu filho, né? Preso, né? Não conseguiu, como tantas outras, como a Marielle, que é uma mulher negra eleita, que foi assassinada brutalmente. Por que o Estado tem tanta facilidade, e é o Estado, né, em matar o povo negro? Por que a gente, uma pessoa que tá como a mãe de Bernadette, que fazia o bem, que tratava o bem, que era protetora dos direitos humanos, defensora dos direitos humanos, é assassinada no seu culto, né, no seu terreiro, no seu lar, junto com seus netos? Por quê, né? Como é que a gente explica isso? Em poucos minutos para você, Wilson, que eu sei que é rapidinho que você vai conseguir chegar lá. Isso é uma coisa que a gente não consegue se explicar em uma lógica da moral em si. Porque é uma barbárie tão grande que tudo que você pensa parece ser impossível, mas não é. É a verdade. Isso que você disse, é uma barbárie tão grande que a gente acha, não, isso não existe, isso não vai acontecer. E é uma coisa que não se tem para onde correr. O caso da Marielle em si é um caso tão emblemático que tudo que você pensa parece ser tão impossível de acontecer, e mesmo que ainda não tenha todo sido desvendado, aparentemente aconteceu.
Então você consegue realmente culpar o Estado e culpar essa moral e essa noção de que há coisas que devem ser apagadas. Então, há coisas que devem ser diminuídas ou oprimidas, como foi, por exemplo, o caso da mãe Bernadette, o caso da Marielle. Porque ao mesmo tempo que a gente tenta fazer essa ocupação de espaço ou tentar mostrar isso, que foi, por exemplo, até tinha notado aqui, que a gente teve na Assembleia já 2 ou 3 eventos voltados à população de matriz africana, né, às religiões em si, aquele mesmo tempo que você ocupa a Assembleia do Estado, você também tem esse caso da mãe Bernadette, que o Estado pega e apaga. Eu te dou uma migalha aqui para você não reclamar que eu apaguei aqui. E isso é uma coisa que a gente não consegue ter uma explicação, uma lógica de tentar entender, porque é muito uma noção do poder do Estado em manter o status quo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então não tente mudar isso, porque senão eu pego e me coloco em cima de você. Determinismo demais, né? Como se isso fosse real, Sim. né? Porque a gente está mostrando que não. O fato da Marielle foi assassinada, né? A gente precisa saber quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle. Mas mesmo assim, ela era vereadora. Ela foi eleita e era uma mulher preta da periferia. Então, ela quebrou barreiras, ela superou barreiras, né? O fato da Janira ser professora, ser historiadora, conseguir ter esses diplomas que ela tem, que representa essa mulher, não pelos diplomas, mas pela sua intelectualidade. O quanto é importante eu acho que para outras mulheres negras, sabe, Janira, verem você, se espelhar em você e falar, gente, como é que ela consegue absorver tanto e falar tão bem, com tanta, né, propriedade? Como? O fato de você, Wilson, ser um homem jovem, que estava lá na bolha aí do, como é que você chamou? Buenolândia, está como advogado e falando sobre o Banda. Né? Eu acho que isso, por mais que queiram nos silenciar, mostra o tamanho da nossa resistência. E que a gente não está a fim de ser silenciada, né, por mais impostas, por maior imposição que seja. Agora, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. A gente precisa garantir representatividade nos espaços públicos. Eu ia comentar isso, sabe, Wilson e Cíntia e todo mundo que está acompanhando nossa conversa, que a gente ocupa alguns espaços na Assembleia, um exemplo que você deu, né, de audiências, de diálogos com alguns atores políticos, de eventos, né? Também. Eventos, com alguns atores políticos. Mas a gente está falando do corpo do Estado, sim, né? Mas há partes desse corpo que justamente repelem essa representatividade, repelem esse corpo negro do espaço, né? Eu acho que somente, e é esse talvez o sentido da investigação, né, da reflexão, da teoria sobre o tema, somente a compreensão de que a mentalidade racista, ela tem raízes muito profundas, tanto no imaginário como nas estruturas sociais, abrindo um espaço para que a morte de pessoas negras, a interrupção violenta, os homicídios de pessoas negras não sejam investigados, que os autores não sejam responsabilizados, né? Os crimes contra a vida, de um modo geral, no Brasil é uma sociedade muito violenta, né? Da escravidão às ditaduras, seja tudo abafado, do sumiço de adversários ao crime comum. Nosso índice de, você sabe, você é advogado, sabe melhor que eu, de elucidação de homicídios é baixíssimo. Baixíssimo. Agora, quando é um homicídio de uma liderança política eleita ou referenciada pela sua comunidade de base quilombola e de matriz africana, aí a gente pensa também que são crimes, Cíntia, eu diria isso, sabe, exemplares. Então, assim, a intolerância e a morte de políticas negras, de lideranças comunitárias negras, como também intolerância com as religiões de matriz africana, são formas exemplares que o racismo estrutural encontra de abafar a democracia, sabe? E a comunidade negra é uma espécie de representação simbólica daquilo que deve ser sufocado no país, e isso sabe? Deveria ser, na verdade, um crime contra a pátria realmente. Exatamente. Porque, assim, querendo ou não, é um ator político, ou uma atriz política. Sim. Isso são crimes contra a pátria em si, contra o funcionamento da pátria como um todo. Mas é aonde que a gente, né, onde é que está o corpo negro?
Está muito longe de alcançar essa cidadania, né? Para ser considerado um ator ou uma atriz, né? A gente precisa ainda caminhar. Sim. E eu acho que a gente precisa mesmo, sabe? Assim, nessas eleições, gente, nas eleições dos conselhos tutelares que já passou, nas eleições de conselho de classe, de conselho de direção da escola, vamos pensar na representatividade. E tem esses candidatos, eu até anotei porque eu lembrava, né? Eu participei não da campanha, mas na época que eu estava na Casa Santo Antônio dos Pretos, foi a candidata da casa. Temos a mãe Isabel, que já saiu para deputada federal, o mestre Luizinho, que saiu para deputado estadual, a mãe Marileia, que é de Aparecida. Então, tem as pessoas para ocupar os espaços, mas mesmo que a gente tenha essa noção de uma comunidade como um todo, ainda assim a gente não consegue se organizar em volta desses nomes para poder começar a ocupar esses espaços. Sim. A gente teve a Érica Hilton, né, que foi eleita, eu até acompanho ela na internet, que eu fico feliz pela parte que ela participa, dela sendo comentada e tudo mais, mas me preocupa, porque ela leva um debate muito sério, que a parte que usam dela é aquela parte de usar o videozinho, de colocar no TikTok, de não tolerarei, e não aprofundar nesse debate que ela leva tão à frente, tão sério. Porque eles não aprofundam nesse debate e ficam só naqueles cortes de câmera. Isso, sim. E eles perdem uma grande oportunidade, por exemplo. Você que está assistindo aí, que está acompanhando a gente, o que a gente quer dizer presta atenção no que nas informações que a gente, né, geralmente recebe. Vamos procurar para ver se tem fundamento, se essa narrativa é verdadeira, né? Vamos tentar olhar com um olhar brasileiro, menos eurocêntrico possível, né? As nossas narrativas, nossa vida real mostra qual o povo que a gente é, pela nossa diversidade. Vamos nos conscientizar que se a gente, mesmo partindo do princípio da religião cristã, né, vamos amar o próximo como a ti mesmo. Então, o próximo não está falando se ele tem sexualidade diferente, se ele tem uma etnia diferente, se ele tem uma cor diferente. Vamos próximo. Então, mesmo se é pelo fundamento do cristianismo, vamos respeitar o próximo, né, parar de tantos julgamentos. A gente precisa que você, que não se considera ou que não se entende como uma pessoa preta, um homem preto, uma mulher preta, entenda que isso não te coloca em prioridade alguma. E se te coloca, é uma construção social errônea, que precisa deixar de existir. Esse privilégio não pode ser seu a partir do momento que você violenta outras vidas, outros corpos, né? E a gente quer muito caminhar junto para que essa nação seja bonita, uma nação respeitosa, né? Que essa diversidade seja... realmente, que a gente consiga colocar esse sonho aqui de ter uma humanidade nessa terra, né? Então, vamos fazer as coisas serem mais leves, mais bonitas, vamos pesquisar mais, né? E eu quero agradecer muito a vinda de vocês. É uma pena que esse pessoal ali do fundo fica, vamos acabar, já passou 50 minutos, a gente quer conversar mais, né? Parece que foi 10 minutos. Não eu acho que tem que ser 50 minutos para cada um. Porque aí dá tempo da gente falar de tudo, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Wilson, muito obrigada, viu? Vou deixar você... Olha, eu agradeço. Deixar os seus beijos, né? Como se disse a aluna. Eu agradeço pela oportunidade, por esse debate tão maravilhoso, por tudo que se trouxe, tudo que acontece. Eu quero deixar o convite, não sei se passará a tempo, mas nesse espaço de ocupação pública, todo 15 de novembro a gente tem um girão de Umbanda no Parque Vaca Brava. Já teve, acho que na época do dia de São Jorge, que é perto da Páscoa, e eu sempre tem 15 de novembro, porque é o aniversário da Umbanda em si. E eu faço esse convite para todos que puderem comparecer. É uma festa muito boa, é um louvor muito bom, porque ao mesmo tempo que eles louvam nas igrejas e fazem essas passeatas, nós também ocupamos o espaço público. Tivemos recentemente no Cemitério Parque, e agora vai ser novamente no Vaca Brava. E fica esse convite para todos. E mandar um beijo para minha mãe, para não perder a oportunidade, né? Que é muito importante. Claro. E eu fico à disposição. Mãe é tudo, né? Só porque a gente é mãe aí, fica puxando saco. Obrigada, não falte a oportunidade mesmo, viu? Obrigada, Janira. Você vai ter que voltar sempre, você e o Wilson vai ter que voltar. É meu filho ligando, gente. Oh, meu Deus, tá vendo? Pode falar, mãe. Eu agradeço pelo convite, Cíntia, que alegria estar aqui nos 50 minutos para conversar de temas sérios, mas que você
consegue trazer de uma forma leve, sobretudo sugerindo a importância da gente amplificar as fontes de informação, da gente estar aberta ao diálogo, da gente valorizar essa pluralidade. Então, sou super grata, vou mandar um beijo para minha filha Mariana. A gente que é mãe já manda E pra quero filha, fazer né? um convite também, não sei a data que nós estaremos no ar, mas no dia 30 de outubro nós vamos ter um ato em solidariedade ao povo da Palestina, que está sofrendo muitas mortes de civis, crianças. Entendemos que tem uma consciência ética e uma reserva ética em Goiânia e em Goiás que deseja se manifestar publicamente em defesa da vida e da soberania do povo e do território palestino. Necessário. Eu quero, na verdade, pedir desculpa para os dois, né? Porque a gente não conseguiu fazer todos os temas que a gente gostaria. Quero pedir desculpa também para quem sugeriu falar sobre esse tema tão importante. Eu acho que a gente podia ter... Fiquei aqui com esse gostinho de falar um pouco mais da Palestina também, né? Parte 2. Vamos ter que ter a parte 2. E é por isso, assim. Mas dizer que é um programa que tá aí para aguçar questões e trazer, né, questionamentos, discussões. Espero que a gente contribua com os debates próximos aí, que o nosso público enfrentar. Manda mais notícia aí pra gente, manda mais comentários. Fica aí com a gente, compartilha esse negócio, minha gente. Vamos deixar, né, vamos fazer... A gente não tem robô para ficar compartilhando fake news. A gente não faz fake news. Então, é uma coisa boa, compartilha que vai dar certo o trabalho de formiguinha. Beijo no coração, até a próxima e a gente volta.